noite. Eu resolvi gravar uma aula aqui para vocês. Vou deixar essa live gravada para a gente conversar um pouco sobre a importância da motivação no aprendizado de uma língua. Queria saber se vocês já pararam para pensar, de repente, como que a gente cuida disso, né? Qual a importância de a gente cuidar da motivação nesse percurso do aprendizado da língua, né? Então, normalmente, quando a gente começa um curso, a gente se preocupa bastante com estruturas, né, com características linguísticas mesmo, MOIN, que é, né, a língua, os pontos mais centrais da língua, né? Vocabulário, esse tipo de coisa. Tá? Eu vou tentar falar um pouquinho mais perto, então. Consegue me ouvir melhor? O áudio está melhor agora? Ah, que ótimo. Bom, então, além dessas questões, né, linguísticas em si, estruturais, verbos, vocabulário, né, conjugações, gramática, pronúncia, blá blá blá, né, falar, escrever e tudo mais, eu acho fundamental a gente se preocupar com a motivação, porque é justamente ela que segura muitos alunos, né? Muitos alunos desistem no meio do caminho, ou porque não encontram o material que gostem, ou porque não gostam das aulas de uma escola X, né? Enfim, são muitas questões. Então a motivação, ela não é também uma coisa secundária, né? Como as questões culturais que eu já falei, elas não são questões secundárias, são questões primárias. Porque sem a motivação a gente não vai conseguir chegar até o final do processo, né? Ou, enfim, né? Como eu já disse também, aprender a língua é, enfim, para sempre, né? A gente sempre vai ter alguma coisa para aprender, por mais que a gente chegue num ponto que a gente diga, não, ok, agora eu já sou independente, eu me viro e tudo, mas a gente sempre vai ter coisas para aprender, né? Então, a motivação, eu vou dar alguns porquês para vocês, algumas razões para demonstrar que a motivação ela é realmente importante, né? Então tem essa questão do tempo, até a gente se apropriar dessas estruturas, da pronúncia, acostumar o ouvido, né? Conseguir pronunciar bem as palavras e depois disso fluir dentro da língua, né? Falar com naturalidade, tudo isso leva tempo, né? Então, se a gente não manter essa motivação, como é que a gente dá conta desse tempo de chegar até esse objetivo, né? O que acontece também muito frequentemente é que muitas pessoas elas não tiveram um ensino de línguas adequado, assim, digamos, no sentido assim que né, você tem um curso estruturado, um professor que esteja atualizado com o que se tem, né, de mais interessante para abordar a língua, o ensino da língua. Eu, por exemplo, venho de escola pública, eu tive inglês em escola pública, a gente sabe como que é, né? E, assim, muitas pessoas, elas acreditam, elas passam a criar travas, bloqueios, porque elas passaram por um sistema que não é um sistema eficaz, né? Não é um sistema prazeroso, gostoso de aprender. Então, elas acabam acreditando que o problema está com elas, né? E isso
também é uma etapa que a gente tem que cuidar. Isso também, na minha concepção, isso também faz parte do papel do professor, né? Você acolher aquele aluno que veio de uma situação dessas, né? De acreditar que o problema está com ele, que ele não tem, essa pessoa não tem habilidades, né, afinidade para aprender uma língua, e muitas vezes isso tem mais a ver com o ensino do que com a própria pessoa. Que mais? A gente vai depender também, essa questão do tempo depende dos objetivos, né? Então, o que você quer fazer com essa língua que você vai aprender? Você está procurando passar umas férias, né? Fazer um turismo, ou você quer morar nesse país? Você quer, de repente, traçar uma carreira, né? Trabalhar no exterior. Então, o tempo ele também vai depender desse tipo de coisa, né? Quanto que você vai ganhar no país que você está se propondo aí, a cultura que você está se propondo a conhecer, a se infiltrar, né? A adaptação dentro dessa cultura, tudo isso também são fatores que vão influenciar no tempo, né? E na quantidade de motivação que você vai precisar para alcançar esses objetivos, né? E é claro, né, como todo o processo de ensino e aprendizado, independentemente se é matemática, se é um curso profissionalizante, se você está estudando para ser cozinheiro ou se você quer aprender alemão, você vai encontrar dificuldades, né? São estruturas novas, são vocabulários novos, enfim, né, tem todas essas questões que vão trazer desafios, né? Acho que é importante a gente encarar esse tipo de dificuldade como desafio. Então, esse olhar, ele também não é secundário, ele é muito importante. À medida que a gente olha para a pedra como um desafio, a gente se motiva, porque não, que pedra é essa? Eu vou passar por isso, né? Eu vou peitar isso daí e eu vou superar, né? A gente tem essa capacidade. A gente tem o que a gente precisa para aprender uma língua, não é uma coisa sobrenatural. Eu acho interessante porque, na minha experiência de ter vivido na Alemanha, eu percebo que os alemães aprendem língua com muita facilidade e eu acredito, particularmente, que isso pode ter muito a ver, por exemplo, com o fato de na Alemanha se falarem muitas línguas, né? Tem muitas línguas além do Hochdeutsch, convivendo, né? Tem muitos imigrantes, né? A Alemanha é um país relativamente pequeno, faz fronteiras com vários países, né? Está ali na Europa, onde as pessoas circulam. É um país de interesse mundial, então tem muita gente, muito estrangeiro que vai para lá, então o alemão convive com muitas línguas. E aqui no Brasil é difícil para a gente, né? É um país muito grande. Então a gente não está acostumado a sair na rua e trombar um estrangeiro, tá certo? E aí a gente acaba não se dando conta do que é essa realidade plurilingüe, pluricultural. Né? O Brasil é um país pluricultural, mas nesse sentido de estar em contato com estrangeiros, com outra língua, né? A gente não está acostumado a ouvir. Então, a gente tem essas particularidades que também vão trazer alguns desafios para a gente. Então, esse é basicamente o escopo do, enfim, das razões pelas quais a gente tem que investir em motivação. Isso é uma coisa muito importante, tá certo? E, bom, eu vou seguindo. Na medida que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, eu estou atento. Bom, então eu vou passar para vocês algumas dicas que vocês podem usar no dia a dia de vocês. Vocês não precisam usar todas, fazer todas, mas eu vou passar algumas, aquilo que vocês tiverem mais afinidade, que vocês acharem mais interessante, vocês podem aplicar para ter esse resultado, né? Para jogar lenha nessa fogueira, entende? Uhum. O professor Danilo está falando que no Brasil as pessoas costumam ter preguiça de estudar a própria língua, né?
Então, um outro idioma é uma coisa assim ainda mais distante, né, pra gente, de repente. Tá certo, bacana. Eu acho que nesse ponto eu volto a dizer sobre aquela questão do ensino. Eu acho que eu acredito que as pessoas elas têm essa dificuldade de estudar justamente porque a forma de ensinar ela não é interessante, entende? Não é, a gente não vai para a escola, sabe? Por exemplo, se você vai falar sobre fórmulas, né? Você vai estudar matemática. Eu lembro que quando eu estudei Bhaskara, foi isso, o professor escreveu Bhaskara na lousa e é isso, gente, aprenda. Mas para que serve? Da onde que veio isso? Né? O que eu vou fazer com isso? Então, quando a gente tem essa forma de ensino descontextualizada, desinteressante, sem aplicação, sem um pouco de poesia, sem um pouco de tesão, a gente se desestimula. Né? Então, eu acredito que o problema maior está na forma como o ensino é dado, né? E fazer isso ser interessante, porque aprender é muito bom, aprender é muito gostoso. A gente precisa, né, trabalhar isso, mostrar isso para os alunos, demonstrar isso para os alunos. Aprender é muito bom, muito gostoso. Então vamos lá. Olha, a primeira coisa que eu vou dizer que é também muito importante tem a ver com a escolha da língua, né? Por que você está escolhendo a língua que você está escolhendo aprender? Então, uma coisa é eu me envolver com a música, a cultura, eu acho a história da Alemanha muito interessante, a influência que esse país tem sobre outros países, né? História, quanta coisa aconteceu por lá, né? Quanto conhecimento veio da Alemanha, quantas revoluções intelectuais vieram da Alemanha, e, enfim, né? Tudo isso é muito interessante. É um país uma cultura muito interessante. A maneira como eles se reconstruíram, né, depois das guerras, é incrível isso. Né? E a postura que eles têm hoje em dia de olhar para esse passado com carinho no sentido de, pera lá, as novas gerações não têm culpa do que aconteceu, tá certo? Eu acho que isso é muito legal de a gente conversar, de repente, num outro vídeo. Mas olhar para essa história com cuidado, né? Olha, já aconteceu, vamos tomar cuidado. Né? Eles se responsabilizam por isso. Isso é muito interessante. Ou você está aprendendo uma língua porque tem um status, sei lá, de repente o francês é uma língua muito chique, muito fina, muito bonita, e só isso. Assim, a França também é outro país interessantíssimo, né? Teve uma influência na história do mundo ocidental incalculável, né? Revolução Francesa, tantos cientistas, tantos escritores e blá, né? Mas tem muita gente que opta pelas línguas por uma questão de status, por uma questão vazia, né? Por razões que são pobres, sabe? Eu falo alemão e é uma língua muito difícil. Tá, mas e aí? O que mais? A gente quer saber do que mais. O que tem aí, né, para a gente se aprofundar. Por que você acha o alemão uma língua interessante? Por que é bonito? Enfim, aliás, você acha que é uma língua bonita? Eu acho o alemão uma língua lindíssima, né? Essa força que tem a pronúncia da língua alemã é uma coisa que a gente não encontra em qualquer país que é línguas, né? Então a gente fala do italiano, que é tão cantado, o português, para quem é estrangeiro, para a gente a percepção é diferente, né? Mas também dizem que a gente tem um sotaque muito cantado, o francês é muito romântico e tal. Mas e essa força que tem a prosódia, né, a entonação da língua alemã é uma coisa que eu encontro, de repente, sei lá, no japonês, no árabe, que também são línguas muito intensas, né, elas soam de uma maneira muito forte, eu acho isso muito bonito. Então, é um conjunto de coisas, né? A escolha da língua, ela é muito importante, porque também vai levar você a querer continuar ou não. Quais são as suas motivações? O que te impulsiona a aprender alemão? Tá certo? Isso é bacana de a gente pensar.
de repente assistir um filme, ir lá, ouvir uma música, conhecer um pouco da história, e você vai perceber que você se envolve, né? Aquilo vai te puxar. Nossa, gostei de ler isso, quero ler mais. Nossa, mas aconteceu isso, a Alemanha se unificou tão recentemente, né? Se for pegar numa linha cronológica, a Alemanha se unificou num período muito recente. E o que aconteceu antes disso? Como que era antes? Aí você vai, né? Se aprofundando cada vez mais. E você vai perceber esse interesse. Isso vai ajudar muito no aprendizado da própria língua. Tá certo? Legal. Então, partindo da escolha, já escolhemos a língua que a gente quer. Uma outra dica seria perceber o seu progresso. Na medida que você você cria ferramentas de acompanhamento da sua evolução na língua, você se estimula. Eu percebi isso com muita clareza na minha última turma, de uma mulher, né, que ela nem queria, na verdade ela nem estava pensando em fazer alemão, ela foi para o curso, ela entrou no curso por causa da amiga dela, que queria aprender alemão, e ela contando, nossa, mas de um tempo atrás eu não consegui entender nada, hoje eu já consigo captar, já estou ouvindo podcast, não sei o quê. Então, de repente, se vocês tiverem um diário para escrever em português, ou mesmo frases em alemão, isso pode ajudar vocês a daqui 1 mês, 2 meses, olharem para trás e falarem, nossa, olha como que eu estava 1 mês atrás, olha o que eu estou fazendo hoje. E isso vai dar um gás também para vocês se manterem continuamente motivados, né? Manter aquele fogo aceso. Vocês podem também, de repente, gravar áudios de como era você falando no começo, e aí dali a um tempo vocês retomam esses áudios e vocês vão perceber, né, a diferença na pronúncia, a diferença na fluidez, na compreensão. Então, é uma outra ferramenta muito interessante para vocês usarem na questão da motivação. E vocês podem também fazer contatos, né? De repente ter um parceiro para aprender junto, ou conversar com pessoas que saibam mais do que vocês e que te acompanhem. Então, a pessoa pode virar para você daqui 2 meses e falar assim, nossa, você está percebendo como você está falando melhor? Você está percebendo que você já está mais fluido, que você pronuncia melhor? Enfim, essa pessoa ela vai te dar um retorno que também vai alimentar esse desejo por continuar, por seguir em frente. Isso é muito bonito, isso é muito gostoso. Pode ajudar muito vocês nesse sentido, tá certo? Legal, então vamos para a próxima dica. Estudar a língua com temas e com materiais que sejam interessantes para vocês. O que vocês gostam. Vocês já sabem o que vocês gostam. Muitas vezes a gente não sabe ainda o que a gente quer. Qual é a melhor forma de aprender uma língua. O que eu gosto de fazer quando eu estou aprendendo uma língua. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de... eu digo a música porque é uma coisa particular minha, né? Eu ouço muita música, enfim, na verdade, de vários países, até músicas instrumentais e tal. Mas é uma coisa que me chama, né? Então, para mim, funciona bastante. A gente tem algumas ressalvas, né, em termos linguísticos, porque a música a gente precisa... É interessante que a gente tenha um cuidado quando a gente vai pegar uma letra de música, porque você está tratando de poesia, né? Então, ler uma notícia num jornal, né, demanda habilidades, demanda um olhar para aquele texto que não é o mesmo da poesia. A poesia ela pode lidar com campos de instabilidade de significado da palavra, né, das palavras, mais complexos, né? A gente já tem que ter, é como humor. É muito difícil você pegar uma piada em língua estrangeira, né? É diferente de um texto jornalístico, que ele está ali justamente para ser preciso, para ser claro, tá certo? Essas noções linguísticas é uma coisa que eu costumo também passar no meu curso,
Eu acho isso bem interessante. Os gêneros pessoais é muito importante. Mas é isso, gente. Vocês gostam de futebol? É isso? Entende? Então vai lá. Escuta uma partida, ou que seja 5 minutos, vai atrás de notícia, quem são os times, enfim, se envolvam. Né? A Alemanha, no caso particular da Alemanha, é muito forte no futebol, né? Além do Bayern, que é o mais conhecido. Eu morei em Bochum, e na cidade do lado, duas cidades do lado, né? Gelsenkirchen e Dortmund, tinha dois times, né? O Schalke, se eu não me engano, não lembro do nome do time, e o Borussia, né? O Borussia Dortmund. Então, é um país, assim, para quem gosta de futebol, deve ser bem bacana de se envolver e estar lá e acompanhar os times, né? Enfim, futebol não é minha praia, nem lembro do nome do time, mas é isso. E história é uma coisa que eu acho muito legal, porque vai falar da formação do povo, vai falar sobre a cultura. Então, assim, da onde que esse povo veio, né? Pelo que esse povo já passou para ser quem ele é hoje. Então, hoje, as estruturas que a gente tem no Brasil hoje, de desigualdade, por exemplo, são um reflexo, assim, inevitável do que já aconteceu. Como que era o Brasil há 100 anos atrás? Há 50 anos atrás? Como que a gente lidou com os problemas naquela época? Como que a gente construiu essa identidade brasileira, né? A Semana de Arte Moderna. Caramba! Né? A Semana de Arte Moderna foi um grito de independência da arte brasileira em relação à arte europeia. Né? E o que seria do Brasil hoje se não tivesse acontecido a Semana de Arte Moderna? Onde que a gente estaria? Entende? Então, a história é uma coisa que, além de ser muito interessante, vai também dar esse gás para vocês se manterem motivados aprendendo a língua. Tá certo? Alles klar? E olha só, tem uma dica aqui bem preciosa de um aplicativo que chama Tandem. Tandem é uma palavra, na verdade é uma prática cultural que se tem na Alemanha, é muito comum, é até institucional. É até institucionalizado nas universidades na Alemanha. E o tandem, o parceiro de tandem é quando você tromba com um estrangeiro, né, de repente um alemão, que quer aprender português, você quer aprender alemão. E aí esse aplicativo enfim, é o Tinder das línguas. Então você vai lá, você quer aprender, nesse caso, né, no caso do alemão, você procura suíços, austríacos, luxemburguenses, enfim. E aí vocês estabelecem, né, essa troca linguística, vocês vão se ajudando. Então é mais um parceiro que pode também dar esses toques para vocês. Olha só, você está melhorando a sua pronúncia, está melhorando a maneira como você fala e tudo mais. Então, isso daí é muito legal. Vocês podem fazer perguntas direto para essa pessoa e, de repente, não vai substituir uma aula, né, um grupo para vocês estudarem, porque o nativo não é professor, né, necessariamente. Então é a mesma coisa de eu virar para minha avó, que fala português lindamente, perfeitamente, desde muito tempo, mas a minha avó não dá aula de português. Né? Então esse lance do nativo não implica em ser uma pessoa que vai te ensinar bem, mas para uma troca cultural mais básica, de motivação ali, pode ajudar legal vocês. Tá certo? Então eu posso pôr na descrição, eu vou pôr na descrição desse vídeo o nome do aplicativo para vocês procurarem. Legal. É isso aí, gente. Se vocês tiverem perguntas, bom, a última dica que eu vou dar para vocês, ela também é muito importante. Essa live está bem
precisa, assim, nessas dicas. E são coisas muito pontuais, muito importantes para vocês. Legal? Acho que é até legal de dar uma revisada aí depois. Bom, a escolha do professor, a escolha do curso, ela é muito importante. Por quê? Porque quando a gente estuda a educação, né, com uma certa profundidade, a gente vai se dar conta do quê? Como a gente tem uma diversidade humana muito grande, existem muitos jeitos de ensinar e muitos jeitos de aprender. Então, de repente, você tem certos interesses, você gosta de aprender de um jeito, e você encontra um professor que não necessariamente não seja um bom professor, mas não rolou uma afinidade. Isso não é um problema nem seu e nem do professor, é um problema do encontro, não rolou, então eu vou procurar outro professor. Ok, não é um problema, mas que vocês estejam conscientes de que não existe só um jeito de ensinar e não existe só um jeito de aprender. É por isso que eu, particularmente, me coloco crítico em relação a método. Porque um método de ensino de línguas, ele é o mesmo para todas as pessoas. Né? Se você passa por uma metodologia de ensino que é fixa, todos os alunos vão passar por aquele processo. Ele é massivo, ele é industrial. Ele não vai levar em conta as suas particularidades, os seus interesses, as suas dificuldades necessariamente. Então, eu me coloco crítico em relação ao método. Não sei se vocês sabem, mas nem todos os cursos de língua passam por uma metodologia, né, fixa, né, que todos os alunos, industrial e tudo mais. O Deutsch, por exemplo, não é assim, né? Cada turma que entra são outras pessoas, são interesses diferentes, são potencialidades diferentes, objetivos diferentes, né? Então, cuidado com essa coisa do método, de repente funciona para vocês, mas de repente não funciona para vocês, e a culpa não é do aluno, tá certo? Procurem uma metodologia e um professor que tenha afinidade com vocês, com quem vocês se identifiquem, isso é muito bom. Tudo bem? E que seja um professor, de repente, que saiba reconhecer o crescimento de vocês, né? Essa coisa do método também, por exemplo, você pode, de repente, vender o método para muitos alunos e não dar conta de acompanhar esses alunos de perto, né? De ter uma aula ao vivo para você acompanhar o seu aluno, né? Para que você, aluno, seja acompanhado. Porque o professor ele vai ter mais condições, nesse sentido, de virar para você e falar assim, olha, você percebeu como você está melhorando? Você lembra que quando você chegou aqui, você falava desse jeito, você não entendia tal coisa, e você está percebendo como que você está agora? Entende? Esse estímulo que o professor pode dar para vocês, nossa, é um gás, assim, que torna o processo prazeroso e que vai jogar vocês para frente. Tá certo? A gente precisa, como eu já falei, dessa questão de se manter ali, firme. Não, eu vou chegar lá e não tem por onde, não tem outra opção. Eu vou chegar, eu vou aprender. Tá certo? E é isso, gente. Basicamente, o que eu tinha para falar para vocês. Bem, você ser capaz de olhar para suas vitórias e não só para aquilo que ainda falta, né? Para aquilo que vocês ainda não conseguem fazer, é muito importante. É muito importante. E na medida que você está com um grupo, que você tem um professor que demonstre para você, não é só, sabe, falar, vai aluno, vou aluno, mas que demonstre, que aponte o dedo e fala assim, olha, isso você não conseguia fazer há 2 semanas atrás. Coisas concretas, entendeu? Que celebre essas vitórias com vocês. Eu fico feliz, assim, de ver esse progresso dos alunos, né? De acompanhar isso. É uma sementinha ali, né? Que a gente está cuidando junto. E aí, quando você se
se dá conta, essa sementinha tem um caule. Fala, caramba, da onde que veio esse caule? É da uma semente. Dali a pouco esse caule tem folha. Entende? É muito gostoso de ver isso, esse cultivo, né? Então, quando a gente se preocupa, né, ou de repente quando a gente olha para uma promoção do tipo aprenda o idioma Y em 15 dias, em 3 meses, em 6 meses que seja, né? Por que a pressa? De repente, ok, a pessoa tem um trabalho, né, que ela precisa ali se adiantar porque o chefe dela está pedindo. São coisas que podem acontecer, né? Cada caso é um caso. Mas por que a pressa? Né? Se a beleza está no desenvolvimento desse processo, na percepção desse processo, em curtir essa caminhada, celebrar essas vitórias, esses passos. Então, é lógico, né? Vamos potencializar o máximo que a gente puder das nossas práticas para também não perder tempo. Ninguém está interessado em perder tempo. Então, a gente quer sim otimizar, mas a gente não quer se atropelar. Entende? Né? Um curso que visa a estrutura, aprendizado da língua só pela estrutura, só por questões internas da língua, questões linguísticas, é pouco. Eu particularmente acho pouco, acho pobre. Né? E aí, quem é que fala essa língua? Como são as pessoas que falam essa língua? Dá para traçar um perfil? Ou ainda, quem é o fulano de tal? Né? Eu tenho um parceiro de tandem, eu conheço aquele fulano, e é um fulano muito gente fina, que está me ajudando. E aí você cria uma relação. Entende? Uhum. Olha que legal que a Lina está falando. Eu acho que isso é uma coisa que perpassa, assim, se não for 100%, 99,9% das pessoas, né? A Lina está falando que quando a gente se depara com uma dificuldade, a nossa tendência, a primeira tendência é falar, putz, não é para mim, né? Não sou capaz, não vou dar conta, tá difícil. É justamente esse o prazer, de você passar por isso, de você se desafiar. Não, pera lá. Que é isso, alemão? Você está pensando que eu não vou te vencer? Que eu não vou conseguir? Né? É curioso, assim, acho que a educação, inclusive, claro, né, a educação de línguas, ela deveria ser, né, uma educação de desenvolvimento humano. Não só a língua, a gente não está falando só de língua, a gente está falando de educação, a gente está falando de formação humana, de desenvolvimento pessoal. Né? Na medida que você entra em contato com estrangeiros, com hábitos diferentes, com visões de mundo muito diferentes, né? A gente começa a ampliar a nossa visão de mundo. Quer dizer, o mundo é só aquilo que eu estou vendo? Não, eu estou vendo uma parte do mundo. Né? Olha quantas pessoas tem, olha quantas línguas, olha quanto conhecimento tem aí fora, né? Para a gente ir lá, trombar e ampliar. Então, a questão do desenvolvimento, da educação, do ensino de línguas enquanto desenvolvimento humano, tem que levar isso em conta também. Ensinar as pessoas a conviver com pedras. Ensinar as pessoas que é normal, que isso faz parte da vida, você se deparar com dificuldade. Se você não se deparar com uma dificuldade em aprendendo alemão, você vai se deparar com outras, qualquer outra coisa que você for fazer. A dificuldade, ela não é uma desculpa. Ela não é uma desculpa para você parar. É o contrário. E esse exercício dá trabalho. Mudar a nossa própria visão. Porque a gente enxerga a dificuldade como uma placa de pare há muitos anos. Como é que a gente reverte isso? Leva tempo para a gente reverter isso. Um certo tempo, cada um tem um tempo, né? Mas esse processo ele também tem que fazer parte do curso de línguas, né?
O professor vai lá aos poucos conduzindo o aluno a ressignificar, né? Ressignificar a palavra dificuldade. Olha que interessante, é uma mesma palavra, né? E ao longo da vida ela pode ter significados diferentes. Antes, dificuldade para mim era uma placa de pare, e hoje para mim a dificuldade significa venha, manda no meu peito, entendeu? É isso, é isso, minha gente. A dificuldade é um manda no meu peito, que eu quero, agora eu quero, entende? E isso vai jogando vocês para frente, para cima, né? É essa coisa de gente, rola, né? Rola um mistério assim, né? Do alemão ser uma língua muito difícil e tudo. Eu vou dizer para vocês que a partir do português, né? Porque nenhuma língua é em absoluto difícil, né? Depende de onde você está saindo, né? O russo é difícil para quem fala português, mas para quem fala polonês talvez não seja tão difícil, né? Mas enfim, o alemão ele tem uma coisa assim que gira em torno dele de nossa, alemão, né? Todo mundo fica não sei o que, difícil e tal. Mas assim, gente, honestamente, eu acredito que tem línguas assim que sejam muito mais distantes do português do que o alemão. O alemão ele tem uma base no latim muito forte. O alemão foi muito influenciado pelo latim. São muitas palavras do vocabulário alemão que vem do latim. Então, Universität, talvez ouvindo ou lendo a palavra, você dá de cara e fala assim, nossa, universidade, né? Então, assim, isso acontece muito no alemão. São muitas, das alfabet, são muitas coisas. E, enfim, tem muitas estruturas que são diferentes do português, mas eu não acho que se justifica toda essa coisa do alemão impossível. Eu acho bobagem. Bem bobagem. Eu prefiro pensar que é uma língua bonita. Eu gosto de ouvir. O alemão é uma língua que eu gosto de ouvir. Não sei vocês. O que vocês acham? Se é uma língua que soa bem para vocês. Vocês já ouviram entrevistas, que seja, né, de alguém falando alemão? Tudo bem, pessoal? Bom, eu estou aqui, estou aberto para perguntas, mesmo depois da live. Vocês podem deixar comentários, feedbacks. Tudo bem? E aí a gente vai conversando. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Eu vou deixar ele gravado, vocês podem reassistir. E indicar também para, de repente, alguma pessoa que vocês conhecem que está aprendendo uma língua, não precisa ser alemão. Esse vídeo é para todo mundo. É para ensino de línguas, é para educação, né? Então, recomendar para algum aluno, algum amigo, algum professor. Legal? Agradeço a participação de vocês. A gente mantém contato. Und bis nächste Mal. Tschüss.